Eu já falei disso, hein? Lembra que um dos motivos pelos quais o STF descondenou o Lula foi o fato de Sérgio Moro, que já tinha condenado Lula, ter aceito, muito tempo depois, um cargo de ministro no governo Bolsonaro, a quem o STF carimbou como inimigo do Lula. Ah, ele condenou o inimigo daquele que viria convidá-lo e ele viria aceitar. Agora você imagina, se o STF já reconheceu que o Bolsonaro é inimigo do Lula, uma vez que o juiz que condenou o Bolsonaro recebe o inimigo do Bolsonaro para jantar, vão tomar no olho da lingueta, bem no meio do cofre. Sabe, com uma espiga de milho, cheia de areia, sem cuspe. Porque isso afronta a mínima inteligência do comentarista. O cronista, que tem 2 neurônios, não suporta ver uma cena dessa. Moraes estava de cueca samba canção. Não. O Moraes estava entre os principais interlocutores de Lula no judiciário e era ouvido para indicações de vagas em tribunais, além de ser apontado como um importante aliado do petista em julgamentos. Voltamos para a Smart TV. Depois que o Messias foi rejeitado pelo Senado, a situação mudou. Na avaliação de integrantes da cúpula do Supremo, Moraes... Aliás, por que não investigam essa cúpula do Supremo que fica falando sobre sigilo? Porque o ministro não pode ser fonte de jornalista. Não pode. É violação do dever funcional, é violação funcional. Mas a cúpula pode falar à vontade. Então, segundo a cúpula, né, o Moraes tem interesse não apenas em reconciliar Lula com Alcolumbre, mas você podia falar defecar agora, né? Defecar perto dos dois, já que essas relações podem ser fundamentais para a sobrevivência do ministro do Supremo. Vale lembrar que o Senado tem dezenas de pedidos de impeachment contra integrantes do tribunal e o alvo principal é justamente este demônio, este capeta do Alexandre de Moraes. Para o ditador, o Mussolini da Moca, o ideal é ver Lula reeleito em outubro e Alcolumbre mantido no comando do Senado em 2027. Com essa configuração, seria mais fácil impedir a abertura de processos de impeachment contra integrantes do Supremo. Aliás, aliados de Alcolumbre afirmam que o presidente do Senado tem mudado o tom em relação à possibilidade de apoiar agora o Messias. Em um movimento para se reaproximar do presidente da República, Alcolumbre já não apresenta a mesma resistência que demonstrava há poucas semanas contra o nome do Messias e até por isso pessoas próximas ao Alcolumbre avaliam que ele já dá sinais de que pode apoiar uma nova indicação do AGU, né? É isso, Brasil. Dependendo dos rumos que a relação com Lula, é claro, dependendo dos rumos que essa relação tomar. Né? E já que o TP parou, Holliday comenta. Olha, Pavinato, a situação é a seguinte. Me parece pouquíssimo provável que nós vejamos o Senado analisando ou fazendo novamente a sabatina do Messias antes da eleição. Até porque agora, nesse domingo, sábado ou domingo? Não, domingo. Não é sábado? É sábado? O Washington falou que domingo ela não vai. É domingo. Domingo começa a campanha eleitoral de rua. Então a gente vai começar a ver aquelas maravilhas, bandeiras, wind banner, povo entregando panfleto, carro de som, aquela zoeira toda. E no dia 28 já começa também a campanha eleitoral na TV. E aí com isso também, já alguns debates já começaram, né? No caso de governador, nós já tivemos na Band. Então a temperatura política eleitoral... No debate da Band, quem levou na bunda? Acho que o Haddad, né? A coisa foi meio Muito feia. bem. Agora, então, com essa temperatura, Brasília vai ficar vazia. Quer dizer, os senadores, a maior parte deles, estão tentando a reeleição ou apoiando alguém à sua sucessão.
ou precisam, ainda mesmo aqueles que estão em mandato não estão concorrendo, precisam apoiar os seus governadores, seus deputados, enfim. Isso vai fazer com que Brasília fique vazia a partir da semana que vem até outubro, principalmente considerando ainda o primeiro turno, mas no segundo também deve continuar. Então, se o Lula for reeleito, nós estaríamos falando de talvez uma sabatina em novembro. Mas aí o Messias ia ter que fazer toda aquela romaria, procurando todos os senadores. Então ainda haveria a chance de que mesmo com Lula reeleito, mesmo nesse ano não haveria uma sabatina. Agora, neste cenário em que Lula é reeleito, eu já disse isso aqui, as pessoas às vezes ficam bravas quando eu falei. Não, se o mesmo Senado fizer a mesma sabatina e mudar de ideia... Isso aí é um vexame. Para que Senado? Para que eu pago imposto? Para pagar o que? Vadias? Isso é coisa de vadia. Isso é coisa de vadia cheia de sífilis. Não, para e pensa, pô. O mesmo Senado, na mesma sabatina, com o mesmo sabatinado, mudou de ideia. O que aconteceu agora? É puta! Bom, mas o que eu ia dizer é o seguinte. Nesse cenário em que Lula é reeleito, a indicação do Messias não é tão ruim. E por que eu digo isso? Porque um dos maiores apoiadores da indicação do Messias, na primeira tentativa, foi justamente o ministro André Mendonça. E como eu comentei na notícia anterior, infelizmente, o STF se transformou em uma casa política. Já há muito tempo que a lei tem se deixado de lado. Então, já que virou várzea, então, neste cenário de reeleição do Lula, nós estaríamos falando de um possível aliado de Mendonça, não em todas as pautas, óbvio que aquilo que atinge o Lula diretamente, ele ficaria com o Lula, evidentemente, mas, por exemplo, no caso do Banco Master, envolvendo o Toffoli, que também é um desafeto de Lula, envolvendo Alexandre de Moraes, que agiu ativamente contra a indicação do Messias, talvez, nestes casos, André Mendonça encontraria um aliado, e isso seria importante para o avanço das investigações que envolvem ou que tem no alvo justamente esses ministros do Supremo. No cenário em que Flávio Bolsonaro ganha a eleição, aí me parece que o Alcolumbre não apostaria em insistir no indicado do presidente que acabou de ser derrotado. E aí, nesse caso, nós teríamos quase que um novo STF, né? Porque Flávio teria nas mãos 4 indicações ao longo do seu mandato. Exato. E aí cabe ver também, né? Se ele vai amaldiçoar o sobrenome Bolsonaro pro resto da história, dependendo de quem sejam os 4, ou se ele vai fazer jus à esperança que o povo lhe deposita, né, Dó? Sim, Pavinato. Inclusive, está muito claro aí que ele virou um agente político, né? Aqui, na introdução do meu comentário, eu começo explicando a origem da palavra política, né? A etimologia política que vem de politique, que está relacionada à gestão da administração da cidade, que seria a cidade-estado na época grega. Então, já a gestão da cidade. Ele praticando, sendo um anfitrião em um jantar para selar a paz entre Davi Alcolumbre e Lula, está muito claro que, primeiro, nós já noticiamos aqui diversas vezes, até semana passada, os ministros, né, de forma omissa, ministro do STF faz um tracking, né, ou seja, especulando a configuração do Senado, analisando uma possível, né, uma futura ameaça a seguir no cargo, que não deveria ter esse tipo de postura. Aí nós tivemos agora ele como anfitrião desse jantar para selar a paz entre Lula e Davi Alcolumbre. Vale lembrar que nesse jantar ele também teve como pauta a aprovação da PEC da escala 6x1. Só que ele não insistiu no Messias. Ele queria a pauta da redução da escala 6x1. Por quê? O ganho político. Então ele acaba se arriscando, mais do que ele já faz, né, para o violador internacional, reconhecido internacionalmente como violador de direitos humanos, agora ele se expõe ainda mais como anfitrião desse jantar, porque ele tem interesse político. Para ele está muito claro. O último suspiro dele é exatamente a manutenção do Lula, e aí acaba costurando a manutenção de Davi Alcolumbre na presidência do Senado. E ele toma cuidado, que vai ver o último suspiro, o Dino já comeu, ele vai ficar sem. Então, a gente tem esse cenário.
o que é uma vergonha para o Brasil, ao mesmo tempo, vendo o copo meio cheio, em 2022 ninguém se importava se Ciro Nogueira, o Centrão, apoiasse Bolsonaro. Agora se importa e fala, melhor não, ao mesmo tempo que um ministro do Supremo Tribunal Federal se arrisca, se expõe na costura, em selar a harmonia entre o presidente do Senado e o presidente da República. Ele não está fazendo política partidária? Ao meu ver, sim. Ao meu ver, sim. O que é inconstitucional. Como é que esses senhores têm coragem em falar Constituição? Crime de responsabilidade. É completo. Hereges, apóstatas. Então está muito claro para Pavinato. Está muito claro para Pavinato. Pela situação, né? Todos os personagens envolvidos e o ânimo de suas atuações, né? A intenção de sua atuação com a finalidade explícita, divulgada na velha imprensa, de que a finalidade dele é se proteger de um eventual impeachment que seria preenchido pelo crime de responsabilidade que, novamente, ele acaba cometendo. Um completo absurdo, Pavinato. E conhecido, já que eu falando do Alcolumbre, de toda essa beleza, é impossível